Paz do Senhor, amados, que o nosso Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Eu convido você a juntar-se com a sua família neste momento. Faça da sua casa nessa noite uma extensão da casa de Deus. Ainda não podemos nos reunir como igreja dentro do templo, mas nós estamos ligados aí com toda certeza no nome do Senhor Jesus. Vá compartilhando esse vídeo neste momento para que possa alcançar muitas outras pessoas, que elas venham ser tocadas e abençoadas pelo poder de Deus através da sua palavra. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa noite reunidos, Senhor, buscando a tua face, adorando e exaltando o teu nome. Nós queremos neste momento prestar a ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor. Os teus filhos que estão conosco dentro das suas casas neste momento, meu Pai, estão agora, Senhor Deus, concentrados, Senhor, para buscar a tua face, para buscar a tua presença mais uma vez. Recebe então, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Eu convido você a cantar conosco o hino Te Agradeço. Eu quero te agradecer.
e principalmente pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por causa dos nossos pecados. No dia de ontem celebramos a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, aonde Jesus foi crucificado e foi morto. Hoje, o sábado de aleluia, a véspera da ressurreição, mas nós já podemos dar glórias e exaltar o nome dele, porque Jesus já ressuscitou, ele já está, juntamente com o Pai, à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Então fique com a gente, venha adorar o Senhor, venha bendizer o nome de Deus juntamente conosco nessa noite. E nós vamos cantar mais uma canção bastante antiga, como a gente costuma brincar e falar. Nós tiramos essa daqui do fundo do baú, Amém. Glórias a Deus. Nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Então, nós não podemos jamais nos esquecer daquilo que Deus tem feito para com as nossas vidas e principalmente Ele ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Estamos aqui está conosco o presbítero João, juntamente com a sua filha, a Adri, o irmão Jair, a minha esposa, também está me ajudando aqui, o irmão Cléber, vai aparecer também aí, louvando a Deus conosco, e nós estamos aí reunidos para levar ao teu coração essa mensagem gloriosa da parte de Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Deus. Graças a Deus. Uma canção bastante conhecida, nós até inclusive cantamos há alguns dias atrás aí, quando iniciou-se a quarentena, declarando que Jesus ele vive, amém? Você que tem a sua harpa cristã na sua casa, você que não sabe qual é esse louvor, é o hino 545 da harpa cristã. E esse hino ele relata, a história de amor de Deus para com as nossas vidas. E declara que o nosso Deus ele é vivo. Nós servimos a Deus que é vivo e poderoso, amados. Nosso Deus não está preso a matérias deste mundo, como ouro, prata, gesso, madeira, ferro, não. Ele vive, Jesus vive, amém?
agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela manifestação da Tua graça, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Manifesta, Senhor, em cada lar, em cada vida, nessa noite a Tua glória, Senhor, o Teu poder, meu Pai. Derrama do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor, que essas vidas nessa noite que estamos assistindo possam sentir o Seu amor, a Sua graça sendo derramado sobre cada lar, sobre cada um deles agora, meu Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Declaramos sobre a sua vida agora toda a sorte de bênção, que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família neste momento, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Prepara o teu coração para que nesse momento você possa ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Graças ao bom Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler primeiro Lucas 23, versículo 54, e depois nós vamos ler o capítulo 24 a partir do versículo 13. Lucas 23, 54. E diz a palavra do Senhor: e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Versículo 54, então, do capítulo 23, agora o capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia, já no domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles
à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém? Convido você a orar comigo, Pai. Eu quero te pedir nessa noite, venha trazer ao nosso coração a revelação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ele venha manifestar sobre cada vida neste momento a Tua glória e o Teu poder. Abre o entendimento, Senhor Deus, para que nós possamos compreender a Tua verdade, compreender a Tua Palavra neste momento. É o que eu te peço e te agradeço agora e para todos sempre. Amém? Nesse momento, eu quero que você preste muita atenção para ouvir a palavra de Deus. Esse momento importantíssimo do culto, onde eu quero levar a sua palavra, uma mensagem de esperança, uma mensagem de certeza de que nós estamos servindo verdadeiramente a um Deus vivo e poderoso, a um Deus que a morte e a sepultura não pôde conter. Muitas pessoas nos nossos dias estão ainda adorando a deuses e a pessoas, dizendo que essas pessoas podem operar um milagre, podem fazer alguma coisa extraordinária. Eu quero falar para você todos os santos que morreram na Bíblia, os discípulos inclusive, a mãe de Jesus e tantos outros, eles ainda estão aguardando a ressurreição. Mas Jesus hoje, Ele pode ouvir a nossa oração. Jesus hoje, Ele pode se compadecer da nossa dor. Ele pode entender o que está se passando conosco, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você for a Jerusalém e você vai encontrar um lugar ali onde está escavado a tumba de Jesus, e você não vai encontrar nada ali, você não vai encontrar ossos, você não vai encontrar vestígios humanos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para o fato. Jesus, durante 3 anos e meio, que foi o tempo que durou o seu ministério terreno, um ministério muito rápido, porém que marcou toda a humanidade, marcou as pessoas que tiveram contato com Ele, e marca ainda a nossa vida por aquilo que foi escrito nos Evangelhos a respeito da vida de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o dia de sábado, e é justamente o dia de hoje, o dia de sábado. Durante 3 anos e meio, os discípulos de Jesus praticamente andavam com Ele 24 horas, comiam juntos, participavam ali de todas as refeições, entravam pelas casas, nas aldeias, no templo, na sinagoga, aonde Jesus estava. Esses 12 homens acompanhavam Jesus, não largavam dele, estavam sempre ali ouvindo uma palavra, e Jesus estava sempre lhes dirigindo um ensinamento, uma palavra de ordem, uma palavra de alinhamento, uma palavra que trazia esperança, muitas vezes corrigindo eles inclusive. E agora passam-se 3 anos e meio e Jesus é condenado à morte então pelos judeus, conforme nos diz a própria palavra de Deus. E então ele foi sepultado. A Bíblia vai nos contar, eu não vou entrar em detalhes, que José de Arimateia, um homem judeu também, que servia Jesus também em secreto, assim como Nicodemos, ele vai até Pilatos e ele pede para Pilatos para que Pilatos lhe entregasse o corpo de Jesus. Olha só que interessante essa história. E a Bíblia diz então que José de Arimateia toma o corpo de Jesus e deposita num sepulcro escavado na pedra, um sepulcro novo, se cumprindo então também uma profecia, que ele seria colocado no sepulcro de uma pessoa rica, e era este então José de Arimateia. Foi colocado ali, e a Bíblia diz que os judeus então pediram guardas ali para o governador, para guardarem a porta do sepulcro, e lacraram com uma pedra. Estavam ali os guardas para quê? Eles estavam dizendo que Jesus havia prometido. Você vai encontrar esse texto ali no capítulo 23, Jesus havia prometido que iria ressuscitar. Então o medo dos judeus era que os discípulos de Jesus fossem até o sepulcro, roubassem aquele corpo e dissessem que ele havia ressuscitado.
Mas a palavra de Deus nos mostra então que nada iria segurar o nosso mestre, nem a pedra, nem os soldados, nem mesmo a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas o dia de sábado foi um dia de grande expectativa. O dia de sábado que eles estavam vivendo foi um dia angustiante, foi um dia de muita ansiedade. Por quê? Aquele homem que durante 3 anos e meio esteve pregando em várias aldeias, em várias regiões, falando aos seus discípulos, agora este homem havia sido silenciado pela morte. Jesus já não tinha como trazer naquele momento uma palavra de conforto para os seus discípulos. E nós vamos ver que quando ele foi preso, ali no jardim de Getsemane, os seus discípulos o abandonaram, fugiram de medo de que também seriam mortos e que também seriam perseguidos. E ele então, no sepulcro, a Bíblia nos mostra ele colocado naquele sepulcro. Há então um momento de silêncio sobre a terra. Há um momento agora de expectativa da parte dos discípulos, aqueles homens que durante 3 anos e meio ficaram ouvindo a palavra de Jesus, inclusive dele dizendo que ele ressuscitaria. Neste momento não estavam conseguindo acreditar na promessa do Mestre. Nesse momento não estavam conseguindo crer que Jesus ressuscitaria verdadeiramente e estaria novamente com eles, caminhando sobre a terra novamente, por um período ali de 40 dias ainda. Não conseguiam crer. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Talvez você hoje está vivendo um tempo de silêncio da parte de Deus. O silêncio do sábado, onde Jesus não estava falando nada, onde Jesus não podia se comunicar com os seus discípulos naquele momento, porque ele precisava esperar o tempo, ele precisava esperar o romper da manhã do domingo, para então sair daquela sepultura, sair daquela tumba fria. Ele precisava aguardar para que se cumprisse exatamente com aquilo que estava escrito, e como ele mesmo havia prometido, ressuscitar ao terceiro dia. Talvez você está vivendo hoje o dia de sábado, que é o dia do silêncio de Deus para a sua vida. Talvez os momentos que você está vivendo agora são momentos angustiantes, momentos de dificuldade, de aperto que você está vivendo nos seus dias, inclusive até por aquilo que está acontecendo na atualidade. Preocupações têm chegado ao teu coração. Você ora e parece que Deus não responde. Você está se dirigindo a Deus em oração, clamando, buscando, mas parece que o céu está fechado para você. Ei, eu quero dizer para vocês, existem momentos na nossa vida, inclusive nós, a trajetória cristã, aonde Deus, ele silencia-se, aonde Deus muitas vezes ele se cala, ele não está falando ao nosso coração, ele não está dirigindo uma palavra, ele não está falando nada daquilo que nós queremos ouvir no momento da dificuldade muitas vezes. E é neste momento que nós precisamos crer naquilo que Deus já falou. É nesse momento que nós precisamos acreditar na palavra que o Senhor tem dirigido ao nosso coração. É nesse momento que nós precisamos analisar as promessas que já estão escritas e ficar confiantes, porque logo vai raiar o domingo, ele vai ressuscitar, ou seja, logo Deus ele vai se manifestar, ele vai falar ao teu coração. Talvez ele já está falando ao teu coração neste momento, trazendo uma resposta, trazendo uma palavra de esperança para você. Talvez você está na expectativa, será mesmo que Deus vai me responder? Será mesmo que Deus ele vai mudar essa situação que estamos vivendo no mundo agora, onde todas as pessoas estão apreensivas, os comerciantes preocupados, os donos de fábricas, funcionários, trabalhadores autônomos, tantas pessoas ansiosas, preocupadas, pais de família, que agora estão ansiosos se vão ter ou não o pagamento. Eu quero dizer para você, fique na presença de Deus, aguardando uma resposta do Senhor. O nosso Deus que é vivo e poderoso pode se manifestar na sua vida e pode agir de uma forma gloriosa se você assim permitir. A palavra de Deus diz então, já estava amanhecendo o sábado, no capítulo 23 e o versículo de número 54, já haviam sepultado a ele, haviam colocado ele naquela sepultura que
José de Arimateia. E agora eles estavam esperando que se cumprisse o tempo da ressurreição. No capítulo 24, no versículo de número 1, diz a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Os anjos então dão aqui uma resposta para as mulheres que foram ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus, como era o costume da época, o costume judaico. Mas elas recebem a notícia de que Jesus já havia ressuscitado. Você pode hoje orar e buscar a presença de Deus. Você pode hoje clamar a Deus, e através do nome de Jesus, o Senhor vai ouvir a sua oração, porque Ele não está preso, como já estava falando aqui, a uma sepultura. Ele não está aguardando a ressurreição, como seus discípulos não. Ele está vivo, e a palavra de Deus diz que Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Nós já conhecemos a história, nós já temos a Bíblia Sagrada, e alguns até olham para essa palavra, mas por que eles não creram? Muitas vezes nós também não cremos. Quando Deus silencia-se, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus no meio da tormenta, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus na hora da tribulação, nós também muitas vezes desacreditamos, e muitos até dizem: aonde é que está o meu Deus? Aonde que está Deus que não responde, que não ouve a minha oração? Espere, o domingo vai chegar, ou seja, o dia da tua resposta, o dia da tua vitória vai chegar, e o Senhor vai se manifestar na tua casa com toda certeza. Então a Bíblia diz: Jesus havia ressuscitado, e ele vai então em direção a Galiléia. A palavra de Deus vai nos falar isso. No caminho, ele encontra 2 dos seus discípulos. Observe o versículo 33 do capítulo 24, versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, ou seja, da morte de Jesus, da sua crucificação, da sua prisão. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Observe a palavra. E ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Quando a situação aperta, quando chega a dificuldade, gera muitas vezes dúvidas em nosso coração. E o inimigo das nossas almas, Satanás, eu costumo falar muito isso na igreja, ele é especialista em lançar a dúvida no coração do homem, em lançar a dúvida se Deus vai responder ou não, se vale a pena colocar a sua fé em Deus, se vale a pena você esperar uma resposta divina, ou se você tem que fazer alguma coisa, ou se vale a pena você dar crédito à resposta de Deus. Esses homens estavam inquietos, estavam preocupados, eles estavam ali questionando, mas talvez eles falavam que ele prometeu ressuscitar, olha só, já é domingo, nada aconteceu. Eles não estavam crendo na totalidade da promessa de Deus. Muitas vezes vai levar um tempo, talvez, para que Deus responda algo na sua vida, mas não é motivo para você desacreditar, não é motivo para você ficar com o coração pesaroso, entristecido, como se Deus havia abandonado você, porque Ele vai trazer a resposta na hora certa, no tempo de Deus. E nem sempre o tempo de Deus é o mesmo tempo, geralmente não é o mesmo tempo que o nosso. Nós queremos tudo para ontem. Nosso Deus, Ele tem a hora certa para agir na sua vida. Creia dessa forma. Versículo 18, eu quero aqui estar expondo esse texto. E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias?
Jesus então, naquele momento, ele se faz de desentendido, se apresenta como um peregrino, se apresenta como um estrangeiro para provar o coração dos seus discípulos, para ver o que estava no seu coração naquele momento. E eles começam a relatar então a respeito de Jesus, a respeito da sua prisão, tudo que haviam feito com ele. E no versículo 21, olha o que diz a palavra de Deus: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha só essa palavra: 3 anos e meio eles andaram com Jesus, 3 anos e meio, ficaram somente um dia, praticamente 2 dias ali, indo para o terceiro, já bastou para eles desacreditarem naquilo que Jesus havia feito, já bastou para eles ficarem em dúvida para aquilo que ele havia prometido. Veja só, já é o terceiro dia e desde que essas coisas aconteceram, ou seja, ele ainda não ressuscitou e Jesus estava ali. Agora o que me chama a atenção é que no versículo 22, esses 2 discípulos já haviam ouvido o testemunho das mulheres que haviam dito que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim eles não tinham crido. Veja só como é difícil muitas vezes as pessoas acreditarem nas promessas de Deus, como é difícil muitas vezes o homem entender aquilo que Deus está falando ao seu coração, mesmo estando tão claro, mesmo alguém já relatando aquilo que havia acontecido. A palavra de Deus diz então que ele diz no versículo 22 aqui, é verdade que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Veja só, versículo 25, Jesus agora dá um puxão de orelha nesses homens, e lhes diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, ele faz aqui um resumo das Escrituras, falando a respeito do Cristo. E no versículo 28, quando eles chegam à aldeia, ele faz que vai passar e os discípulos chamam ele para ficar com eles naquele momento. Jesus então começa a falar de tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus a respeito dele, mas eles não estavam acreditando, eles não estavam crendo que a promessa de Deus estava de pé diante deles naquele momento da ressurreição de Jesus. Não conseguiram crer. Veja no versículo 29, eles constrangeram dizendo: fica conosco porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Somente no momento que Jesus estava sentado à mesa, que Jesus parte o pão, é que eles compreenderam que era o próprio Jesus que estava diante deles naquele momento. Havia chegado o dia da ressurreição e o momento em que Jesus se revela para os seus discípulos. Versículo 32, disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. A palavra de Deus diz então que eles, quando Jesus se aproxima no caminho e ele começa a falar a respeito das Escrituras, o coração deles começa a arder, ou seja, eles não haviam reconhecido, mas eles já podiam sentir a presença de Deus na vida deles. Eu quero chamar a sua atenção para algo nessa noite. Ainda que você não está vendo a promessa, ainda que você não está vendo a resposta, ainda que pareça que Deus está surdo e Ele não está falando também com você, eu quero te chamar a sua atenção para que você permaneça crendo na palavra de Deus, porque aquilo que está escrito vai se cumprir, amados. Nós estamos vivendo tempos agora de sensacionalismo, onde as pessoas querem falar de tantas coisas que estão sendo dirigidas aí, que está acontecendo no mundo, querendo abrir e falar de sinais.
já está tudo escrito, a palavra vai se cumprir, nós temos certeza disso. E eu chamo a sua atenção para algo, o que nós estamos vendo aí, o coronavírus, não é só isso que vai vir, haverá muitas outras coisas, mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, crendo no milagre, crendo na resposta. Agora, se você está vivendo o sábado, um dia que parece que não tem esperança, que Deus não vai se manifestar na sua vida, que Deus está em silêncio para as suas orações, eu chamo a sua atenção. Ele tem resposta para você. Aguarde, sossegue, espere, fique em paz, fique crendo, porque o Senhor vai trazer o milagre necessário para a sua vida. Nós cremos dessa forma no nome de Jesus. A palavra de Deus então diz: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém? Neste momento eu quero orar pela sua vida e abençoar você. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida, você que está preocupado, você que está ansioso com o que vai acontecer nos próximos dias. Eu quero chamar a sua atenção, como tenho falado nos últimos vídeos. Coloque a sua confiança em Deus. Ainda que você não está vendo nada se mover ao seu favor, logo, logo, Deus vai trazer a resposta. Ele vai se manifestar. Quando os discípulos menos esperavam, conversando até, eu acho que não vai ressuscitar, eu acho que ele prometeu, mas não vai se cumprir. Quando eles menos esperavam, o próprio Jesus se apresentou diante deles ali. É assim que acontece nos milagres. Quando você menos pode esperar, quando você acha que já está tudo perdido, parece que já Deus te abandonou, Deus se esqueceu, nessa hora Ele se apresenta com a resposta para você. Deixa eu orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, que estão angustiadas, preocupadas, abatidas diante, Senhor, da situação que estão vivendo. Outras, ó Senhor Deus, não conseguem levantar a sua cabeça, Senhor. Muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento já passou pensamentos até mesmo de tirar a sua própria vida, porque lhes falta esperança, porque lhes falta fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós podemos sentir a dor dessa pessoa nessa noite, a angústia dessa pessoa em nosso coração, mas eu te peço, vem agora sobre ela, meu Pai, com a tua paz, trazendo bálsamo, trazendo refrigério, Senhor, tirando toda a angústia, tirando toda a ansiedade desse coração agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Acrescenta a sua fé através desta palavra, Pai, que eles possam crer, Senhor, que o Senhor vai trazer a resposta na hora certa, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Opera sobre cada vida, opera sobre cada coração neste momento, para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus tem resposta para a sua vida. Creia. Creia, o Senhor está falando. Se você crer na palavra de Deus, você verá os milagres. Jesus, quando ele chegou naquele lugar onde Lázaro havia sido sepultado, voltando para Betânia, o seu amigo já estava morto há 4 dias. E a sua irmã chega para ele desesperada, Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Deus. E ela continua insistindo e dizendo: sim, eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitá-lo. Jesus diz para ela: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu quero orar por você que é ofertante, fiel, dizimista na casa de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de você, irmão, de você, irmã, que tem permanecido fiel, mesmo diante dessas situações. Eu tenho plena certeza, Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar das tuas finanças, vai repreender o devorador, vai repreender todo o mal, e você vai passar por essa situação. Lá na frente, você vai dar glórias a Deus, porque o Senhor te sustentou, o Senhor guardou você.
Abençoa, Senhor, os ofertantes e dizimistas fiéis da tua casa, meu Pai, e aquelas pessoas que estão me assistindo nesse momento que ainda não provaram o quanto é importante, Senhor Deus, crerem nessa palavra também. Manifesta sobre eles a tua glória e o teu poder. Abençoa aqueles que têm mantido, Senhor, a tua casa, Senhor Deus, tem mantido os seus servos. Abençoa a vida deles, fazendo-os prosperar, Senhor, segundo a tua palavra. Abre as janelas do céu, derrama sobre eles uma bênção sem medida, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Queridos, amanhã à noite, às 19 horas, nós vamos fazer mais uma live, mais uma transmissão ali na igreja de Rio do Sul. Então você pode acompanhar a gente no Facebook, amanhã à noite, às 19 horas. Eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, lembrando que, quando você estiver reunido com a tua família, traga a memória dos teus filhos, dos teus netos, das pessoas que estiverem ali no momento que você estiver à mesa, se alimentando, a memória de que este é o dia que Jesus ressuscitou. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Você pode colocar o seu nome aí para a oração ou para os seus amigos. Você pode pedir oração, nós estaremos orando por você depois das 10 horas da noite. Se você quiser, junto conosco, dobrar os seus joelhos na sua casa, intercedendo pela nossa nação, intercedendo por todas as pessoas, pelas autoridades constituídas, e para que, quanto antes, as portas sejam abertas, tanto das empresas como da igreja também. Recebemos uma última notícia agora que nós estamos impossibilitados de fazer culto até o dia 31 de maio, mas a palavra de Deus, ela está livre, ela vai continuar sendo pregada, isso você pode ter certeza. Amém? Deus assim nos permitindo, você vai estar ouvindo a palavra de Deus constantemente. Abençoa os teus filhos agora. Nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade. Eu te louvo, Senhor Deus, pela nossa equipe, pelo presbítero João, Senhor, pela sua filha, pelo irmão Cléber, pelo irmão Jair, a minha esposa, todos que estiveram aqui reunidos nesse momento conosco, meu Pai, para que esse culto pudesse ser apresentado a Ti e que a palavra fosse levada ao coração dos nossos irmãos. Abençoa cada um agora, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite e Deus te abençoe.